A pergunta de $1 milhão. A pergunta que todos estão fazendo. Desta vez o Alexandre de Moraes vai ser impeachmentado? E eu te dou a resposta agora mesmo. Acredito que sim. Vou te explicar aqui qual é esta realidade de hoje, o que faz a grande diferença. Primeiro, são diversos atores, inclusive o próprio Alexandre de Moraes não é o mesmo de outrora. É bem verdade que esse é o 40º pedido de impeachment que tem contra ele. Desta vez ele cometeu diversos crimes que o porá na condição de um primeiro-ministro que vai responder um pedido de impeachment. Vejam bem, tem a questão da vaza-toga, do Twitter Files, do banimento do próprio Twitter, a perseguição e a censura à imprensa tradicional como a Folha de São Paulo. Agora são 156 deputados federais que assinaram o pedido de impeachment, diversos senadores que pela primeira vez estão manifestando, ainda que eles não tenham assinado o pedido porque não podem assinar, porque eles é quem vão julgar, já manifestaram que vão apoiar o impeachment. E, principalmente, o fator mais importante, nunca houve na história manifestação popular com a pauta exclusiva de pedido de impeachment de um ministro, que é o caso dessa última manifestação que aconteceu agora no dia 7 de setembro. Inclusive eu estive lá, vou mostrar para vocês o vídeo aqui, o que a gente falou, é preciso de um pouco de coragem, vocês vão se surpreender. Eu tenho certeza absoluta que todos nós estamos aqui, nas ruas, nas praças, e não sairemos até que nós vejamos Moraes fora do STF e dentro de uma prisão. Se você pegar a história da humanidade e colocar 1000 anos atrás, 1024, lá nós encontraremos nobres, senhores feudais, reis, que tinham mais respeitos ao ser humano do que esse canalha tem. Nós não podemos admitir, nós não podemos normalizar o que está acontecendo nesse país. Eu falo como conhecedor do direito da Constituição. Esta é a maior aberração jurídica da história da humanidade. E não somente ele. Nós não podemos esquecer dos seus cúmplices, daqueles que são os garantidores do seu mal. E aí nós podemos citar um a um todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, que se tornou a Suprema Corte da Vergonha. Eu, como brasileiro, tenho certeza que cada um de vocês aqui se envergonham de terem uma Corte Suprema que estão destruindo a nossa pátria. Certeza disso. O Alexandre de Moraes vai pagar porque ele mexeu com gigantes. Agora a pergunta final. O Alexandre de Moraes vai cair ou não? A pergunta não é esta. A pergunta é quando ele irá cair. Eu tenho certeza absoluta, por Deus, por essa pátria e por todos vocês, por todos nós, que ele cairá. É só uma questão de quando. Obrigado, BH. Fiquem com Deus. Então, Dr. Kleber. E, continuando aqui, vamos lá. Tem mais motivos para que o Alexandre de Moraes sofra definitivamente este impeachment. Essa questão, por exemplo, do banimento do Twitter e de bloqueio de valores da Starlink é uma aberração jurídica. Isso jamais poderia ter acontecido num Estado democrático de direito de verdade, que não é o Brasil atualmente. Isso tem uma repercussão internacional muito grande. E por que eu estou dizendo isso? Você já ouviu falar do grupo BlackRock e do grupo Bilderberg. Esses dois grupos, eles administram mais de 15 trilhões de dólares. Isso é uma fortuna inimaginável na cabeça de um pobre mortal. Isso é muito dinheiro. Eu digo mais, esses grupos investem nas grandes maiores empresas do mundo, como por exemplo a própria SpaceX, Twitter, Starlink, que são as empresas que estão envolvidas nessa história toda. Porque o Alexandre de Moraes, se achando o todo-poderoso, o Deus intocável, mexeu com estas pessoas poderosas. Aí fica a pergunta, vocês acham que vai ficar barato? Que vai ficar por isso mesmo? Olha, eu tenho certeza absoluta que essas empresas, através do governo americano, porque elas têm muita influência dentro do governo americano, como por exemplo a própria SpaceX e a Starlink, vai ter repercussão no Congresso americano. Apesar do governo americano ser de esquerda, vai ter retaliações contra o Brasil. Inclusive, a Starlink está movendo uma ação nos Estados Unidos pedindo bloqueio cruzado
como as contas da Starlink foram bloqueadas aqui, eles também pediram que valores do governo brasileiro sejam bloqueados lá nos Estados Unidos. E a legislação americana permite isso. Então vai começar por aí. A coisa está só começando e vai ficar muito pior para o senhor Alexandre de Moraes. Então essa parte aí já é muito grave. E a lista dos crimes cometidos pelo senhor Alexandre de Moraes não são poucos. O primeiro deles, ofensa à Constituição, a princípios constitucionais. Segundo, desrespeito ao devido processo legal ou ao sistema acusatório. Isso aí significa dizer que ele não está respeitando o devido processo legal porque não está propiciando às partes, e aí em todos os inquéritos que ele criou, a ampla defesa e o contraditório. E o que é o sistema acusatório? É quando apenas o Ministério Público, aí a Procuradoria ou o Ministério Público Estadual ou Federal, oferece denúncia. Quem comanda o sistema acusatório no Brasil é a Procuradoria, o Ministério Público. Então, somente eles poderiam apresentar denúncia, abrir um inquérito, para que aí sim, eventualmente, a parte que está sendo investigada recebesse uma acusação de cometimento de crime e aí ia para um juiz julgar. Não é o que está acontecendo aqui. Nós sabemos muito bem que o senhor Alexandre de Moraes é vítima, acusador e juiz. Isso, por si só, é muito grave. Prevaricação e responsabilidade na morte de presos. Olha, nós temos um caso clássico do Clezão, que morreu em decorrência de uma negativa do Alexandre de Moraes, não atendendo ao Ministério Público, né, que é o dono da ação penal. A prevaricação é quando um agente público não faz algo o que a lei determina que ele faça. Aí sim ele comete o crime de prevaricação, que é o caso que aconteceu com o Clezão, quando ele negou a liberdade do Clezão para fazer tratamento. Desrespeito ao Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal, como vocês sabem, ele é o regramento de todo o sistema acusatório. Então fala quem é que vai fazer a acusação, como é que abrem os procedimentos, os inquéritos, para qual juiz vai, qual instância, quem é um juiz competente, quem é um juiz natural. Tudo isso o Código de Processo Penal prevê e ele está passando por cima de tudo isso. Obviamente, é outro crime grave. Desconsideração de pareceres da Procuradoria-Geral da República. Isso está ligado a 2 itens anteriores, que é exatamente isso. Quem tem o poder de acusar é a Procuradoria, é o Ministério Público Federal. A Raquel Dodge, na gestão anterior, que pediu o arquivamento e ele passou por cima. Anulação de prerrogativas de advogado. O advogado tem um artigo constitucional, o artigo 133 da Constituição, fala que o advogado é essencial à justiça. E esse artigo ele é amplo, mas tem outros direitos que estão previstos na Lei 8.094, que é a Lei da Advocacia, que trata de questões relacionadas à atuação do advogado. A própria Constituição e a lei ordinária prevê que o advogado tem que ter livre acesso a qualquer acusação que os clientes dele estejam, porventura, sofrendo. A todos os processos, a todos os inquéritos, não há limites que a lei estabeleça para o advogado do acusado. E, no entanto, nos casos dos inquéritos promovidos e gerenciados pelo senhor Alexandre de Moraes, essas prerrogativas não estão sendo respeitadas. Negativa de prisão domiciliar ou liberdade provisória para presos. É outra aberração também, é outro crime que ele está cometendo, porque os presos têm direito à progressão da pena. E isso não estava sendo aplicado pelo senhor Alexandre de Moraes, inclusive no famoso caso do Daniel Silveira. Prolongamento indevido de prisão preventiva. A prisão preventiva é um instituto que o juiz utiliza quando há necessidade da pessoa ser presa, ainda que não seja em flagrante delito, para não atrapalhar a investigação, para que a investigação ocorra de forma tranquila, para que ela não fuja, por exemplo. Mas tem um limite que a lei estabelece, que são 3 meses. Prorrogável por mais 3. No entanto, o senhor Alexandre de Moraes tem prolongado, como exemplo, do Felipe Martins, do coronel Cid, entre outros absurdos, que ele tem usado a prisão preventiva como uma espécie de tortura. E, por último, violação dos direitos políticos de parlamentares. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer das suas opiniões, palavras e votos. Então, ele está passando por cima disso e diversos deputados, como o próprio Daniel Silveira, viraram objeto de perseguição. O senador Marcos Duval, passando por cima desse artigo, desse preceito constitucional, ele viola o direito desses deputados. Então, gente, basicamente é isso. O Alexandre de Moraes cometeu diversos crimes, diversas ações ilegais, todas puníveis pelo impeachment. Agora, todo esse processamento é demorado, há as questões legais que estão sendo estritamente observadas. Tem um personagem que é muito importante nisso aí, o Rodrigo Pacheco,
mas a Câmara também começa a pressionar. Inclusive, ele pode ser acusado de prevaricação, tem a questão política, que ele tem pretensões políticas aqui em Minas Gerais, e se ele não pautar esse impeachment, ele pode esquecer qualquer pretensão política, não só aqui em Minas Gerais, mas em qualquer outro estado, porque ele passou a ser uma persona não grata para os patriotas, para os brasileiros de uma forma geral. Então, basicamente é isso. Eu acredito que o Alexandre de Moraes vai ser impeachmentado e olha, que eu digo mais, ele poderá, inclusive, ser preso. Tá? Eu não duvido disso, porque após o impeachment, diversas pessoas, diversos cidadãos, diversas autoridades vão à caça dele para ele responder pelos abusos que ele cometeu enquanto era autoridade. Então aí, como vocês percebem, tem muita coisa para acontecer e eu não tenho dúvida que mais cedo ou mais tarde ele será impeachmentado. Então é isso. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!